O nome que é sobre todo nome, né? Que lindo louvor cantado agora, né? Esse nome tem poder. O nome santo do Senhor Jesus. Nós sabemos que Paulo, escrevendo a carta aos irmãos de Filipe, ele falou que esse homem humilhou a si mesmo, deixou o seu trono de glória, seu trono lá em cima, estava sentado num sublime trono. Imagina um Deus tão poderoso, porque Jesus é Deus, né? Estava sentado no sublime trono, ele deixa o seu trono de glória lá em cima, nasce aqui na manjedoura, né? A manjedoura onde ficava o alimento do jumento, dos animais. Ele deixa o trono de glória sentado no sublime trono para poder descer aqui na terra para servir a humanidade. Então ele nasce na manjedoura, colocado na manjedoura. A Bíblia fala que quando Jesus ele foi, Maria estava grávida, José tentou deixar Maria. A Bíblia fala que ele falou, não, vou deixar essa mulher, ela está despojada, eu não vou ficar com ela não. Ela está despojada. Então José, a Bíblia fala que não tentou deixar ela. Mas um anjo apareceu para Maria, apareceu para José e disse, José, não deixe Maria, não deixe ela, porque o que está nela é gerado do Espírito Santo. Então o que estava dentro de Maria era gerado do Espírito Santo. Era Jesus, aquele que o profeta Isaías profetizou, o Messias. O Messias nasceu. E o Messias vem ao mundo para trazer a vida. Todos nós estávamos perdidos, mas o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então ele, com seu amor, com a sua graça infinita, ele dá a sua vida. A Bíblia fala que ele cresce perseguido pelos fariseus, perseguido pelos saduceus, foi maltratado, foi injuriado, humilhou a si mesmo, foi humilhado, né? Passou, até mesmo era inocente, não tinha pecado. Nosso Jesus não tinha pecado, mas por amor a mim e a você, ele deu a sua vida. Porque é o amor de Deus tão grande, o amor incondicional. A Bíblia fala que Deus enviou o seu Filho unigênito na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque o cristão ele não morre, o cristão ele dorme, né? Quando o cristão, muitas pessoas falam assim, o cristão morreu. Não, o cristão não morre, o cristão ele dorme no Senhor, ele está esperando, ele vai para o seio de Abraão, esperando o grande dia do arrebatamento, para um dia ser arrebatado, para um dia ir morar com Jesus no céu. Oh, que coisa maravilhosa vai ser o dia do arrebatamento, porque ainda ninguém foi ao céu, só foi ao céu só Jesus. Jesus ele foi preparar o lugar. A Bíblia fala no livro de João, capítulo 14, não turbe o teu coração, credes em Deus, porque na casa de meu pai há muitas moradas. Então ele foi preparar uma morada, uma casa, uma moradia para os cristãos morar um dia no céu. E a Bíblia fala que um dia ele vai voltar. Aquele que foi humilhado, aquele que foi maltratado, aquele que escarneceram dele diante de Pilatos, quando Jesus estava ali sendo julgado por Pilatos. A Bíblia fala que Pilatos pergunta, quem vocês querem que solte? Soltaram Barrabás. Aquele tinha pecado, aquele tinha erro, mas aquele outro não tinha, era o Cristo. Quem vocês querem que solte? Jesus, o Salvador, ou solte Barrabás? Quem vocês querem que solte? O povo pediram para soltar o pecador, o homem que tinha cometido crime. Solte o criminoso e crucifique o Cristo, aquele que não tinha pecado, aquele que não tinha cometido pecado. Ele estava ali sendo crucificado, levado ao matadouro, mas
naquele instante, muitos achavam que tinha vencido o nosso Jesus, que Jesus estava perdendo com a morte, Jesus ia perder a batalha. Não! Jesus, ele tinha que descer até a morte, porque ele tinha a chave do inferno e tinha a chave da morte. E o poder de Deus estava sobre ele. Então, ele estava com a chave da morte, a chave do inferno, e foi dado o poder no céu. Os anjos o reverenciam, os anjos o glorificam, os anjos dão glória. No céu, os anjos louvam o nome do Senhor. Imagina os querubim. A Bíblia fala aqui no livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículo 3, que no ano que morreu o rei Urias, estava sentado sobre o sublime trono, ali, sobre o sublime trono. A Bíblia fala que em volta o serafim dizia: santo, 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 porque reconhecendo a majestade de Deus. Então o serafim, os arcanjos, os anjos o louvam, os anjos o glorificam, porque toda honra, toda glória é dada a Jesus. Então, agora, Jesus tem a chave do inferno, tem a chave da morte. E a Bíblia fala que ao terceiro dia ele ressuscita entre os mortos, porque Jesus é vida. Jesus é vida. E nós cristãos também, um dia nós não vamos morrer. Vamos viver nesta vida, vamos dormir, mas um dia nós ressuscitaremos com Cristo. E no dia que tocar a trombeta, nós vamos viver na eternidade. Vamos viver na eternidade com Cristo. Vai ser tão lindo esse grande dia, porque a Bíblia fala que o apóstolo Paulo, mandando uma carta a Corinto, dizendo aos irmãos de Corinto, falando o que os teus olhos nunca viram, o que os teus ouvidos nunca ouviu, é o que o Senhor tem preparado para nós. Deus tem preparado coisas grandes, mas não é aqui nesse mundo, é no céu, onde é a nossa pátria, como o apóstolo Paulo, mandando uma carta aos irmãos também de Filipe, que a nossa pátria não é aqui. A nossa pátria é no céu, onde nós aguardamos o nosso Senhor Jesus Cristo, que um dia vai voltar. Então, Jesus venceu. Aquele que foi humilhado, aquele que foi maltratado, aquele que foi escarnecido, ele foi preparar um lugar para nós. E ele quer salvar a tua alma. Então Jesus está te chamando. Venha como está. Vinde todos que estáis cansado e oprimido, e o Senhor vai te aliviar. O Senhor vai trazer o alívio que o mundo não tem, porque o mundo não tem alívio, mas Cristo, ele nos alivia. Ele tira a tristeza, ele tira a angústia, essa falta, esse vazio que você sente, é a falta de Cristo. Porque quando Cristo entrar em tua alma, você vai se alegrar, você vai sentir alegria, você vai sentir aquela paz gloriosa. Então eu quero convidar você para estar conosco em nossa Igreja Deus e Amor. Venha buscar a bênção, a cura, o milagre, porque eu tenho certeza que Deus vai fazer um milagre na sua vida. Vamos ouvir outro testemunho de bênção, de vitória, que Deus tem feito aqui na nossa Igreja Pentecostal Deus e Amor. Olha aí o que Deus está fazendo. Olha, eu cresci no catolicismo, meus familiares eram catolicistas roxo, era missa, uma parte era do espiritismo, fui criada no espiritismo. Minha conversão foi um chamado. Eu vim de um ministério da Assembleia, né? Mas como todos nós que gostamos de fazer a obra, a gente se sente